Foi completamente inesperado para mim. Eu estava ajudando um candidato de centro. Eu não conhecia à época o Bolsonaro, e eu estava ajudando um candidato de centro, exatamente porque o barulho político, como eu disse durante todo o meu exercício lá do Ministério, o barulho político era muito grande, né? Então está tendo um momento difícil da vida política nacional, mas que eu sempre interpretei construtivamente. Eu dizia durante a campanha que o Brasil era um saci pererê, só pulava com a perninha esquerda. E era natural, porque primeiro você teve um governo militar de 20 anos e estava associado à direita. Então era um governo, um regime militar de direita. Aí, de repente, vem a esquerda, redemocratização, e realmente redemocratiza. E aí você sai para agora 30 anos, então, de social-democracia, a esquerda no poder, 30 anos, trocando apenas, eles diziam, eu chamava da armadilha do moinho circular. Quer dizer, o partido era o PMDB da causa das diretas já, precisamos fazer eleições diretas, a defesa da democracia, espetacular. Olá, eu sou Marcel, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Aí cai uma costela, denunciando o PMDB por corrupção, cai uma costela que é o PSDB. E aí o PSDB denuncia o PMDB e começa, então, aí vem um governo do PSDB, depois seguido de outro, faz a estabilização. Aí o PT denuncia a compra da reeleição e, em nome da honestidade, de novo, se move à esquerda. Só que você deu a volta ao mundo. De esquerda em esquerda, você foi do PMDB para o PSDB, do PSDB para o PT, e de repente voltou para o PMDB do Temer de novo. Então você deu a volta ao mundo, no horizonte, digamos assim, no espectro político brasileiro. Você fez uma viagem de circunnavegação, foi o Fernão de Magalhães, saiu lá da Espanha, deu a volta ao mundo, voltou de novo, provou que o mundo é redondo, exauriu essas possibilidades da esquerda. E o Brasil não estava indo bem. Então surgiu uma aliança de conservadores e liberais à direita, e eu estava ajudando alguém de centro para tentar evitar esses desgastes, essas lutas e esse barulho político que prejudica a economia quando passa de um certo tom. Até um certo tom é bom e construtivo, porque o que acontece? É a democracia brasileira aprendendo a andar com as duas pernas. Ela só pulava com a perninha esquerda, você podia escolher social-democrata reformista, social-democrata de chão de fábrica, social-democrata, digamos assim, de punhos de renda. Você tinha várias alternativas, mas só podia votar pela esquerda. De repente você abriu um leque e a democracia brasileira ficou vibrante, mais flexível, e surgiu metade da população brasileira era conservadora ou liberal. Então você tinha à esquerda socialistas e social-democratas, à direita os liberais e os conservadores, e o Brasil ficou mais rico do ponto de vista de alternativas políticas, de conversas importantes sobre coisas que a gente preza. Família, educação, a pátria. O Brasil deve ser uma economia aberta ou fechada? Os impostos devem ser mais altos, com maior participação do governo, que é o que o social-democrata gosta, ou, ao contrário, controle os gastos do governo, torne mais efetiva e eficiente a máquina pública, e aí você pode até reduzir os impostos e o país crescer mais rapidamente através de investimentos privados. Então, o Brasil ficou com mais alternativas. Só que o que acontece? O barulho continuou, muito barulho, muito barulho. Então, mesmo no meio de um Covid, um desastre, a maior crise sanitária da história humana, o PIB brasileiro ameaçado de cair 10%, as projeções de quem veio de fora sobre a trajetória do Brasil eram catastróficas. E nós nos desempenhamos bem, nós conseguimos sair do outro lado, saímos mais rápido, saímos com a inflação mais baixa, com crescimento mais rápido, preservamos 11 milhões de empregos, em vez de demitir alguém, nós pagamos metade do salário, não demita. Temos 11 milhões de CPFs preservados assim.
Da mesma forma, distanciamento social, você não pode sair. Se você vende uma garrafinha d'água num jogo de futebol, como é que você vai sobreviver? Se você é um chofer de táxi e ninguém está rodando, como é que você vai sobreviver? Criamos o auxílio emergencial, 68 milhões de brasileiros receberam. Então, na rua eu só recebo agradecimentos. Foi uma experiência muito difícil, muito dura, mas ao mesmo tempo muito reconfortante, você saber que você podia ajudar. E acabou sendo uma trajetória de vida interessante, porque eu era um estudante, sempre acreditei em conhecimento para trazer o progresso, a produtividade, a ascensão profissional. Fundamos bancos, fundamos gestoras, depois fundamos empresas de educação. Então, o conhecimento sempre enriqueceu a minha vida. Eu, quando era jovem, meu pai era representante comercial, vendedor de material escolar. E eu tinha um estojo pequenininho, o estudo é a luz da vida. Eu olhava para aquilo, eu levava aquilo a sério. O estudo é a luz da vida. Então, o conhecimento tornava as pessoas mais produtivas, ao mesmo tempo aumentava a competitividade das empresas, daí os MBAs, para aumentar a competitividade das empresas, e, ao mesmo tempo, a prosperidade das nações, a riqueza das nações. Você pegar os países mais avançados, relativamente sem recursos naturais, Israel, Japão, eles não têm recursos naturais, não tem nada. Cada vez que um japonês nasce, o outro cai dentro d'água, porque o país é pequenininho, a população já está grande e não tem recursos naturais, não tem nada. A mesma coisa a Coreia. E eles se desenvolveram na base de educação, ensino, né? Então, a tese me entusiasma. A experiência de governo foi uma experiência muito difícil, mas ao mesmo tempo nós achamos que colocamos o Brasil, pelo menos nós fizemos essa digamos assim, essa mudança de rumo. Eram 40 anos de gastos públicos crescentes. Nós somos o primeiro governo que saiu com gastos menores do que quando chegamos, apesar da pandemia. É a única economia no mundo, tirando uma cidade-estado que é Singapura e um país árabe que é a Arábia Saudita, que tem muitos recursos, é o único país no mundo que saiu da pandemia com a dívida menor do que quando entrou. A média, quem tinha 100% de dívida PIB saiu com 110%. Quem tinha 80% saiu com 90%. O Brasil tinha 76%, saiu com 73%. Nós somos uma geração que, graças ao conhecimento de economia e à colaboração de todos que se envolveram nisso, vocês, inclusive, quando foram lá, fizeram a entrevista, ajudaram a divulgar o que nós estávamos fazendo, isso produziu um resultado extraordinário para o Brasil. Nós somos uma geração que pagou pela guerra, não deixamos nada para filhos e netos pagarem. Nós enfrentamos a dificuldade, nós saímos bem e estamos no rumo da prosperidade. Eu lembro que você falou isso quando a gente visitou lá, né? De que, putz, se a gente não pagasse essa conta de alguma forma, a gente deixaria essa conta mais cara para os nossos filhos, netos, etc. E aí, assim, foi uma montanha-russa, né? Pelo que você está falando, muitas experiências, frutos muito bacanas, momentos muito desafiadores, e no meio disso uma pandemia completamente inesperada mesmo, Sim. né? Assim, loucura isso. Agora, olhando para tudo que aconteceu, né? Você ainda voltaria para a política, assim, sei lá, se o Lula te convidasse para ser ministro do governo dele, você toparia, por exemplo, uma coisa dessa? Olha, eu devo dizer com a maior sinceridade do mundo, só em caso de guerra mundial. Porque... Bom, mas você está disposto a servir, pelo jeito ainda. Porque, imagine, eu quando estava ajudando um candidato de centro na eleição de 2018, esse candidato dizia para mim, você vai ser meu ministro. Eu dizia, não, eu já estou velho, estou chegando aos 70 anos e eu estou envolvido justamente em difundir educação, em fazer investimentos. Meus investimentos todos estavam já concentrados em área de educação. Eu acho que eu já cumpri um ciclo de vida. Quer dizer, eu fui um estrategista financeiro de banco, que eu fundei, depois ajudei a fazer várias empresas educacionais. E eu achava que eu não iria mais para o governo. Eu me lembro que uma vez o ministro Dornelles, logo na eleição direta, quando o Tancredo Neves ganhou a primeira eleição, não foi a primeira eleição direta, foi a primeira eleição indireta, 1984, 85, ele nomeou o Dornelles, hoje deputado federal, era ministro da Fazenda. E o Dornelles pediu 3 nomes para o Mário Henrique Simons e 3 nomes para o Delfim Neto. E o meu nome era o único nome comum para o Banco Central. Então eu fui sondado para o Banco Central.
E eu me lembro, na época, o Mário Henrique Simons, o próprio Mário Henrique Simons, que tinha me dado uma força para fundar o banco, tinha sido meu professor na Getúlio Vargas, eu fui a ele e perguntei: professor, o senhor me deu força para fundar um banco. Aí agora, um ano depois, o senhor dá o meu nome para ir para o governo, estou sendo convidado para o governo e tal. Ele falou: Paulo, você já tem independência financeira? Eu disse: não, então não vai agora não. Eu dei o seu nome porque acho que você é um jovem competente e tal, você pode ajudar o país, mas não faça como nós brasileiros fazemos, não. A gente vai cedinho para o governo, fica famoso e depois vai ganhar dinheiro em cima da fama que a gente conseguiu. Faça como os americanos. Em vez de fazer experiências com o país para aprender e depois usar essa experiência para enriquecer, faça o contrário. Os americanos primeiro fazem experiências pessoais. Primeiro terço da vida você estuda bastante, o segundo terço você adquire sua independência financeira e no final da sua vida, já mais velho, experiente, fez tudo o que tinha para fazer, vai e sirva a nação. Então, quando esse candidato desistiu, eram liberais e conservadores de um lado, o socialismo do outro lado, ou social-democracia, que é uma forma leve de socialismo, mas é o social-democrata, é um socialista democrata. Eu achei que era uma obrigação, um governo que tinha sido devastador financeiramente, era uma obrigação ir lá e tentar consertar. Eu acabei indo e quando chegou o Covid, evidentemente, interrompeu os planos mais avançados que nós tínhamos, mas eu acho que pelo menos deu-se para perceber o vigor de uma economia quando ela usa as ferramentas de mercado, não é? Então, controle de gastos, reduz os juros, o investimento privado, 900 bilhões de reais já encomendados em investimento para os próximos 10 anos, em energia, em transporte, em cabotagem, em concessões, privatizações. Isso já tem um pipeline aí de investimentos preparados para os próximos 10 anos. O Brasil já está no caminho da prosperidade. Agora a pergunta é se nós vamos nos manter ou se nós vamos sair do caminho da prosperidade. Então, nesse sentido, a experiência foi, principalmente quando eu tenho agradecimento das pessoas, eu vejo que eu tinha o conhecimento para eu estar no lugar certo, na hora certa, infelizmente muito difícil, mas as ferramentas funcionaram. Ao longo do curso, nós vamos ver, o crescimento econômico de longo prazo depende justamente da acumulação de fábricas, instalações industriais, investimento em pesquisa, tecnologia, educação, reformas. Esse é o crescimento a longo prazo. Mas você tem as flutuações cíclicas, por exemplo, um Covid, um choque desse, derruba o PIB. Aí você tem que tentar produzir elementos para uma recuperação cíclica, para você trazer o país de volta do fundo do poço, para voltar para a rota de trajetória. Então essas coisas nós vamos discutir no curso. Daqui a pouquinho eu vou querer aprofundar um pouco mais sobre macroeconomia e de alguma forma o portfólio management, para poder compreender um pouco mais da relação entre taxa de juros, câmbio, assim, PIB, várias outras. Você falou um pouco da experiência minha anterior. Ela, de certa forma, eu uso uma lanterna do conhecimento para ir fazendo esses deslocamentos. Está ligado o estado da economia justamente a esse desenvolvimento de várias empresas. Por exemplo, quando nós fundamos o Pactual, na verdade, aquilo não era um banco, aquilo era uma distribuidora, era uma DTVM. E aquilo era muito mais um hedge fund, porque o Brasil tinha uma volatilidade imensa. Imagina uma inflação sair com um plano mal sucedido, como foi o plano cruzado, uma inflação de um dígito, de repente em 4, 5 anos você vai para 5.000%. Como é que você pode pensar em investimento de longo prazo ou em private equity num ambiente onde a inflação vai para 5.000%? Você vai perder todos os seus recursos. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Eu me lembro que nessa época eu conheci um grande financista americano que estava fazendo uma revolução financeira lá, e eu disse a ele: não, esse dinheiro não pode ir para um país completamente instável, você vai perder todo o seu dinheiro. Agora, nessa mesma ocasião, nós trouxemos o George Soros ao Brasil. Eu fui a Nova York, tive uma conversa lá e trouxemos o dinheiro do George Soros para aplicar no Brasil. E multiplicamos o dinheiro por 3 ou 4, em 1 ano e meio ou 2. Quer dizer, por quê? Porque era um ambiente de alta volatilidade, era um acelerador de partículas. Então, se você acabou de aprender uma teoria lá fora, eficiente, de como é que funcionam os mercados, e você coloca no acelerador de partículas, a coisa acontece numa velocidade incrível. Então, você fazia o movimento e aquilo virava dinheiro rapidamente, porque tinha um ambiente de alta volatilidade, ou seja, era um mercado de traders.
compra, vende, compra, vende. Aí depois vai virando essa mesma instituição, à medida que o Brasil vai se estabilizando, você começa a esticar estratégias. Por exemplo, vamos supor com o câmbio. O câmbio você comprava, no momento que um plano vai dar errado, ele subia um pouco, você vendia. Aí vai fazer um outro plano, dá a impressão que vai dar certo, aí o câmbio descia de novo. Aí você comprava outra vez, sabia que o plano ia dar errado, ele subia, você vendia. Então era um mercado de especuladores, de traders. Aí, de repente, o país começa a se estabilizar, com juros imensos, que foi o plano real, um plano muito bem concebido do ponto de vista monetário, um plano monetarista até os ossos, super bem concebido como plano monetário, mas sem dimensão fiscal, sem dimensão cambial. E mais resultado, com juros bem altos. Então, em vez de comprar e vender dólar, é muito mais interessante se você sair do mercado de trading e ir para um mercado de posições. Então, se você tomasse uma dívida em dólar, pagando dólar mais 2%, dólar mais 3% ao ano, e emprestando no Brasil a 70% ao ano, a 60% ao ano, 50%, 40%, nós ficamos uma década com juros de 2 dígitos. Então, é uma estratégia de posicionamento, descasamento de moedas, vai ficando uma coisa um pouco diferente. Aí, quando a estabilização está consolidada, em vez de você estar num banco que faz essas operações um pouco mais sofisticadas financeiras, você começa a levar o seu próprio banco para fazer os primeiros IPOs e abertura de capital, porque a bolsa começa a subir e quando o valor dos ativos existentes está bastante alto, o interessante é você virar uma fábrica de novas companhias, que é um private equity. O private equity é uma fábrica de empresas novas. Por exemplo, quando eu tinha a sua idade, o Brasil tinha 5 mil empresas listadas em bolsa. Hoje ele tem 400, 500 no máximo. Quer dizer, o Brasil evoluiu, perdeu qualidade desse ponto de vista, mas o mercado ficou muito mais sofisticado, com penetração. É um mercado hoje muito mais profundo, mas tem poucos empreendedores realmente bem-sucedidos, reconhecidos por essa massa de investidores. Então, de um lado, tem um desenvolvimento do mercado financeiro forte, muitos jovens entrando nessas atividades, como gestão de recursos, consultoria de investimentos, tudo isso de um lado. E do outro lado, cadê os empresários que podem fazer essas captações de recursos? Eles são abatidos num sistema econômico onde só tem lugar para o pequenininho, invisível, que está embaixo do radar, que o governo não chega nele, ele está na economia informal, ou o gigante, que já atravessou e vai a Brasília e conhece Brasília. No meio, esse meio que é o formador da grande classe média, que é o que dá potência, é o que permite democracia e mercados, um sistema social saudável, sólido, que é a democracia e mercados, isso aí nós ainda estamos em transição, nós não chegamos lá. Mas aí eu vou me deslocando então em direção ao private equity. Então você que tinha um hedge fund, começa a ir para um banco de investimento mais sofisticado, que começa a fazer os primeiros IPOs, as equipes de pesquisa, depois você chega ao private equity, que já é um animal mais especializado na fabricação de novos, realmente o que falta são os coordenadores de recursos. Você sabe disso, você montou uma empresa, você tem que pagar o aluguel, acender a luz, treinar uma opção de gente, contratar, fazer acordos, desenvolver produtos. Isso é uma atividade, isso é a prosperidade. É uma opção de gente, é o câmara, é o outro analista de sistema, é o outro que é o de comunicação, é o cara do marketing, é a turma da luz, da produção, que monta o palco, a turma que faz o show. Quer dizer, esse mundo de empreendedorismo, na hora que você começa a baixar os impostos, baixar os juros, abrir a economia, é uma riqueza extraordinária que começa a se revelar. E ao contrário, se tudo é controlado pelo governo, tudo é dirigido, é proibido tudo, menos o que o governo permitir, é um mundo relativamente empobrecido. Nós estamos em transição, nós não chegamos lá, porque curiosamente, a direita, que era um regime militar de 20 anos, e a esquerda, que foram esses últimos 30 anos, os dois tinham o mesmo fetiche, era o dirigismo econômico. Os dois gostam de empresas estatais, os dois gostam de regras de controle de preço, os dois gostam de tudo isso. Então nós estamos numa transição que ainda não terminou em direção à democracia e mercados. Uhum. Os países que perceberam isso, e eu acho que essa é uma experiência positiva que o Brasil está vivendo, é perceber a força do sistema econômico
quando você deixa o sistema de preços, os empreendedores, os valores emergirem. Tudo isso é muito bom para um ambiente democrático arejado. Então eu diria que o Brasil teve um grande despertar depois de 30 anos só de centro-esquerda, que é o Saci Pererê que eu dizia, pulava só numa perna. Nós estamos aprendendo a caminhar com as duas pernas, mas estamos caminhando e caindo. Volta e meia tem uma gritaria, sobe o tom, tem excessos cometidos de um lado e de outro, então isso não é bom. Os excessos têm que ser contidos, mas o Brasil está aprendendo a caminhar com esse, digamos, espectro político muito mais amplo e muito mais na direção do caminho da prosperidade. Eu acho que entre uma economia fechada, nós fechamos o Brasil nos últimos 30 anos, uma economia aberta, que é o que nós estamos querendo, fizemos vários acordos comerciais, a produtividade vai ser maior, o crescimento vai ser maior, os impostos mais baixos. Então, um primeiro ponto positivo que eu digo é o Brasil segue nessa transição em direção à democracia e mercados. Tudo precisando de aperfeiçoamento. Que bom que você ficou aqui até o final. Nossos vídeos vão ao ar de segunda a sexta às 19 horas. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam o que está acontecendo em nosso país. Vejo você no próximo vídeo.